Fui acorrentado e intimado a dizer aqui quem são os meus ídolos no esporte, na música, no cinema e na literatura. Então vamos lá. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Eu fui convidado a participar da Corrente dos Ídolos pelo meu grande amigo Omar Fadeiro. Para quem não conhece o Omaro, ele é vlogger do canal Morgatório do Pássaro, um canal que eu gosto muito e recomendo fortemente, já que ele analisa de forma muito competente diversos assuntos, alguns bastante polêmicos, e induz a uma reflexão bem profunda sobre esses temas que ele apresenta. A Corrente dos Ídolos é uma brincadeira muito divertida, começado pelo Bernardo, do canal Bimatemática, onde um vlog precisa indicar um outro para que ele liste seus maiores ídolos nas áreas do cinema, da música, dos esportes e da literatura. E antes que algum chato diga, esse negócio de ídolo me lembra idolatria, que é coisa de tiete, bobão, eu preciso observar que isso é só uma brincadeira, tá? A Corrente já tem alguns vídeos feitos por gente muito equilibrada e racional que não se encaixaria nesse rótulo simplista. E o objetivo aqui é apenas o de elencar pessoas ou grupos que admiramos nessas áreas, ok? Então vamos lá, e eu vou começar pelos esportes. Eu já adianto que as escolhas que eu vou fazer aqui não se devem exclusivamente à habilidade técnica desses atletas, mas o quanto eles me impressionaram ou me impressionam até hoje. E afinal, ninguém escolhe um ídolo com critérios muito racionais ou calculados, não é? Bom, o esporte que eu mais gosto é futebol mesmo, tá? E então os dois atletas que eu vou escolher são jogadores de futebol. E o primeiro que eu vou escolher é alguém que eu nunca vi jogar ao vivo, até porque quando eu nasci ele já havia se aposentado, então só pude ver gravações dele na TV. É o anjo das pernas tortas, o Garrincha, que completaria 81 anos no mês passado se estivesse vivo. Na minha humilde opinião de perna de pau, ele era um artista. O Garrincha fez história, ajudou na conquista de vários títulos para o time em que ele mais jogou durante sua carreira, o Botafogo, e contribuiu muito para trazer 2 mundiais para o Brasil, na Copa de 58 e na de 62. Nessa última, então, ele teve importância ainda maior, porque quando o Pelé se contundiu, ele foi a estrela da seleção, tanto que 62 é considerada a Copa do Garrincha. Olha, e dá gosto de ver o Garrincha jogar, tá? Os dribles que ele dava, a cara de bobo com que ficavam os adversários que eram driblados, são dignas de aplausos de pé. Claro que o esporte evoluiu muito de lá para cá e eu tenho minhas dúvidas se o Garrincha hoje conseguiria ter o destaque que ele teve no passado. Eu acredito que hoje quebrariam a perna dele muito antes de tomar um drible daqueles. Mas a verdade é que na época ele fez muita diferença e eu acredito que um dos maiores terrores de um zagueiro era ter que parar o Garrincha avançando em direção ao gol. Lógico que sempre vai haver aquela discussão sobre quem é melhor, se é o Pelé ou o Garrincha. Bom, na minha opinião, o Pelé realmente era mais técnico e um jogador mais completo. Mas o Garrincha, quando jogava, era poesia pura. E nesse aspecto, para mim, não tinha igual. Eu recomendo que vocês procurem alguns vídeos dele jogando, tem um montão por aí. E fiquem de boca aberta com os dribles que ele dava nos adversários. O meu segundo ídolo nos esportes, muita gente já deve imaginar quem é um atleta que teve seus altos e baixos. Ele, por exemplo, é criticado por nunca ter participado de uma seleção campeã do mundo. Mas foi alguém que trouxe muitos títulos para o meu time e foi tão inegavelmente talentoso e importante para o futebol na década de 80 que ele é admirado até hoje por adversários e torcedores de times rivais. E como eu fui criança na década de 80 e sempre torci para o Flamengo, é óbvio que eu teria que ter ele como ídolo. E é ele mesmo, o Galinho de Quintino, o Zico. Gente, o Zico jogou tanta bola que muitos chamam a época em que ele jogou de Era Zico. Para a enorme maioria dos torcedores rubro-negros, o maior craque que o Flamengo já teve. Ele ganhou um monte de títulos cariocas, um sem fim de torneios, 3 brasileiros e várias competições internacionais, entre eles a Libertadores e o Mundial de 81. Ele recebeu inúmeras premiações pelas suas atuações e pela importância que ele teve para o futebol. E eu gostava tanto de ver o Zico jogar, que quando eu era bem pequeno, eu costumava dizer que meu time era o Zico. O Zico é bem criticado por ter perdido um pênalti na Copa de 86. Eu acho que essa deve ser uma das mais amargas lembranças dele, de toda a carreira. Mas eu acho que qualquer desportista corre o risco de cometer algum erro na vida. E essa falha não diminui em nada a admiração que eu tenho por ele como jogador de futebol.
Há vários golaços do Zico aí disponíveis no YouTube para vocês verem. Mas procurem aí um jogo de uma vitória que o Brasil teve sobre a Iugoslávia de 4-2 no amistoso em 86. Ele deixa uma fila de 4 zagueiros para trás, dribla o goleiro e faz um golaço espetacular. Confiram! E agora os meus ídolos na música. E para começar, os Beatles. Os Beatles inequivocamente mudaram a história da música e do rock, com suas melodias dançantes e suas letras fáceis. Eles não se tornaram uma febre à toa. Aquela bandinha nascida em Liverpool se tornou o grupo musical mais famoso da história porque aliava a música, jovialidade, reverência e rebeldia. Aquele jeito nerd já foi considerado transgressor, acredite se quiser. O legal é acompanhar a discografia dos Beatles e verificar como o grupo foi amadurecendo com o passar do tempo e dos álbuns. O Iê 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 descompromissado de Please Please Me pouco se parece com a introspecção, o engajamento ativista e, por que não dizer, a tristeza de Let It Be. Isso passando-se pela fase psicodélica, como em Revolver, ou a fase experimental, como em Sgt. Pepper's. Em suma, é bacana ver como o estilo da banda foi mudando com o tempo. E já que eu comecei pelas bandas, eu tenho que falar do Queen. Isso mesmo, a banda do lendário Freddie Mercury. Queen é uma das bandas que eu mais gosto e escuto todos os seus álbuns sem enjoar. Eu acho que eu não preciso me alongar aqui muito tempo falando da importância do Queen. Ela foi uma banda que revolucionou não só o rock inglês, mas a música como um todo. Basta você ver quantos músicos se dizem influenciados por eles. Bom, eu gosto do Queen antes de mais nada porque suas músicas eram sensacionais. Bohemian Rhapsody, We Are Champions, We Will Rock You são sucessos que estariam em qualquer antologia de rock que eu fizesse. Além do mais, o Queen tinha um estreitamento com o cinema que me agradava muito. Desde a trilha do Flash Gordon até a do Highlander, onde se escutou uma das músicas que eu considero uma das mais belas de todos os tempos, Who Wants to Live Forever. E ainda nas bandas eu tenho que citar aqui The Smiths. Isso mesmo, outra banda inglesa. Eu sou fascinado pelo som desses caras. The Smiths tocava rock alternativo e fez pouco sucesso fora da Inglaterra na época que tocavam, mas hoje é considerado uma das mais importantes bandas do gênero dos anos 80. Liderada pelo vocalista Morrissey e contando na sua formação com o lendário guitarrista Johnny Marr, The Smiths fez história revolucionando o rock e influenciando um monte de músicos que vieram depois. Eu escuto The Smiths regularmente e se você ainda é muito jovem para ter se contaminado ainda com a música desse grupo, eu recomendo que vocês ouçam a coletânea The Very Best of The Smiths. Músicas prediletas? É difícil, mas eu diria The Heavens Knows I'm Miserable Now, Ask e The Boy with the Thorn in His Side. E para finalizar as bandas, uma nacional agora, Legião Urbana. A importância que o Legião Urbana teve para o rock nacional é algo que eu tenho certeza e eu não preciso dizer aqui. Mas eu vou dizer a importância que teve para mim. Eu passei boa parte da minha adolescência e infância ouvindo e cantando sucessos como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola. Eu sabia, e nem sei se eu ainda me lembro, a maior parte das letras das músicas deles de cor. E cansei de cantá-las juntos com meus amigos, ao redor de fogueiras, nas festinhas e até em sala de aula. Eu não sei se os integrantes do grupo tinham noção de quanto iriam influenciar uma geração inteira de fãs e músicos. Mas embora eu goste de várias outras bandas nacionais dos anos 80, creio que o Legião é a mais importante daquela época. Com letras bem sérias, politizadas e revolucionárias, as músicas da banda ainda são atuais hoje, algumas com mais de 30 anos desde seu lançamento. Gosto muito e nem quero saber se alguns acham a banda supervalorizada. Ela fez parte da minha formação e muito da minha rebeldia e descrença nas instituições se deve também ao que essa banda me influenciou. Afinal, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Álbum recomendado? Todos. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria 2. E somente pelo fato da quantidade de sucessos que tem ali, tá? Porque eu escolheria fácil também 2 ou outros 3 da discografia deles. E agora, um compositor. Quem me conhece pessoalmente ou adicionou meu perfil do Facebook sabe o quanto eu gosto de trilhas sonoras. Posso dizer seguramente que é o meu gênero musical predileto, pois então eu também cito como um ídolo musical aquele que eu considero o maior compositor de trilhas sonoras de todos os tempos, John Williams. John Williams compôs a trilha sonora de vários dos maiores sucessos do cinema das últimas 4 décadas.
São dele as trilhas sonoras de Star Wars, Os Caçadores da Arca Perdida, Superman, ET, Tubarão, Parque dos Dinossauros, A Lista de Schindler e mais um monte de superproduções. Você pode nunca ter ouvido o nome dele, mas pode ter certeza, já vibrou no cinema ouvindo o som de alguma música dele. O John Williams já foi indicado várias vezes ao Oscar e ao Globo de Ouro e já está até cansado de ganhar. Ele deve ter um cômodo na casa dele só para guardar essas premiações. Recomendo que escute alguma coletânea dele, não é difícil encontrar, até porque ele é muito famoso no ramo. Eu sugiro a John Williams Greatest Hits 1969, 1999. Cinema agora. Essa então me é muito difícil, tá? Eu sou cinéfilo de carteirinha e me é muito duro ter que escolher alguém. Mas se eu tenho que indicar aqueles que são os meus maiores ídolos, eu vou ter que escolhê-los. Então lá vai. Como ator, eu escolho aqui aquele que eu considero o maior ator hollywoodiano vivo, Robert De Niro. Acho que pouca gente aqui vai discordar da versatilidade do De Niro. Então só vou lembrar rapidamente aqui que ele já engordou para viver o Al Capone dos Intocáveis e já virou uma montanha de músculos para viver o vilão de Cabo do Medo. Isso quando ele não fez essa mudança radical em apenas um filme, como aconteceu em Touro Indomável. O De Niro tem uma lista de personagens inesquecíveis. É uma pena que ultimamente ele tem feito algumas escolhas ruins e atuado muito no automático em umas produções meio discutíveis, mas ele sem dúvida já escreveu o nome dele na história do cinema. Minha próxima escolha como ator é um brucutu do cinema. Não por causa da sua versatilidade nem da sua capacidade de interpretar, longe disso, mas por causa das escolhas que ele fez. Ele estrelou alguns dos filmes que eu mais gostei na minha infância e na adolescência, e eu não perdi um único filme desse cara. Sem contar que eu discuti várias vezes na rua ou no colégio sobre quem era melhor nos filmes de ação, se era ele ou o Stallone, ou para quem preferia filme de luta, se era ele ou o Van Damme. E bom, os filmes dele, por incrível que pareça, eram mais cerebrais. Vocês já devem ter adivinhado. Sim, ele mesmo, o Arnold Schwarzenegger, o Conan o Bárbaro, o T-800, ou mais um montão de personagens durões que ele interpretou. Durante a década de 80 e início dos 90, o Schwarz estrelou uma quantidade de sucessos que é difícil ignorar. Por exemplo, o já citado Conan o Bárbaro, O Exterminador do Futuro, Comando para Matar, esse é mais galhofa, mas vai lá. O Predador, sensacional, um dos melhores filmes dele. O Sobrevivente, Inferno Vermelho, O Vingador do Futuro, True Lies e mais alguns que não são tão bons, mas que não chegam a ser um desastre total, como Jogo Bruto. Fora as incursões em comédias muito boas, como Irmãos Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância. Hoje ele envelheceu, trabalha em algumas produções meio discutíveis, ganha um trocado trabalhando no elenco dos Mercenários, mas já foi governador e até o vilão de Batman e Robin. Mas, de qualquer forma, ele já escreveu o nome dele na história do cinema também. Valeu aí, Schwarzenegger. E agora, diretores. E para começar, Quentin Tarantino, claro. Eu nem preciso explicar o porquê, né? O cara dirigiu Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown, Kill Bill, Bastardos Inglórios e Django Livre, entre outros. Dono de um estilo inconfundível, copiado a exaustão, mas nunca superado. E com excelente gosto musical, além de ser um nerd assumido. Como não colocar o Tarantino nessa lista? Escolher um filme dele também é complicado. Mas vai lá. Pulp Fiction. Bom, essa lista já está muito grande, mas eu queria citar pelo menos mais dois diretores que eu admiro muito. O primeiro é o Stanley Kubrick. Se você não sabe quem é ele, então você não gosta tanto de cinema quanto pensa. O cara dirigiu Laranja Mecânica, 2001, O Iluminado, Nascido para Matar, Doutor Fantástico, Spartacus e mais um monte de filmes que praticamente definiram o cinema da segunda metade do século passado. É uma pena que ele já tenha nos deixado. Eu sou um grande admirador do trabalho dele. E eu gosto também demais do Steven Spielberg. Tá certo que às vezes ele é meio irregular, mas o saldo para quem dirigiu Encurralado, ET, Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Os Caçadores da Arca Perdida e os outros filmes do Indiana Jones, esqueça o quarto, por favor, tá? A Cor Púrpura, Império do Sol, Parque dos Dinossauros, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan é suficiente para que ele figure em qualquer lista de melhores diretores de todos os tempos. No cômputo geral, eu só tenho a agradecer a Steven Spielberg. E para finalizar, a literatura. E eu não posso deixar de falar de J.R.R. Tolkien.
Tolkien criou um universo absurdamente complexo e envolvente, e personagens maravilhosos. E quando eu falo em criar um universo, não é mera figura de linguagem não. Tolkien criou genealogias inteiras de seus personagens, linguagens, olha só, linguagens para algumas das raças existentes nos livros. Afinal, ele era linguista, o que deve ter dado alguma inspiração para isso. Além de toda uma mitologia envolvendo a criação daquele mundo. A obra de Tolkien é referência há décadas e não é à toa. O cara, além de ter uma imaginação muito fértil, escrevia muito bem. Tá certo que algumas passagens dos livros deles às vezes eram um pouco arrastadas, quebravam um pouco o ritmo, principalmente quando ele cismava de escrever algumas canções conforme elas eram cantadas pelos personagens. Mas ainda assim são livros que você começa a ler e não consegue parar até terminar. Eu recomendo todos os livros sobre a Terra-média, a começar, claro, pelo Senhor dos Anéis. Claro que cronologicamente o Silmarillion e o Hobbit vêm antes, mas eu sugeriria que você começasse pelo ponto alto. O Hobbit é mais leve e infantil e talvez você não se empolgue se começar por ele. E o Silmarillion é o contrário. Como ele conta a história de todos os mitos e povos daquele mundo, talvez você se assuste se já não tiver ambientado naquele universo. Uma outra obra, o Contos Inacabados, eu deixaria por último, já que são notas que Tolkien nunca reuniu no livro, e alguns ele nem mesmo finalizou, foi uma coletânea feita póstumamente. O próximo que eu vou indicar como um dos meus ídolos na literatura é o Michael Crichton. O Crichton, que faleceu há alguns anos, escrevia maravilhosamente bem e conseguia colocar ciência em seus livros de uma forma bem natural e orgânica. Os seus livros são sensacionais, daqueles que você não consegue largar e fica colado na poltrona por causa da tensão. Não é por acaso que vários livros dele viraram filmes. São livros dele: O Parque dos Dinossauros, absolutamente sensacional, um livro que eu já li umas 4 ou 5 vezes, e a sua continuação, O Mundo Perdido, que eu não gostei muito, tá? Nem no livro, nem do filme. Outro livro dele ótimo, que foi o primeiro dele que eu li e que me tornou fã automaticamente, é O Enigma de Andrômeda. Sensacional. Várias outras obras do Crichton viraram filmes, como por exemplo Congo, Esfera, Sol Nascente e Linha do Tempo. E vou citar também, claro, Richard Dawkins, o biólogo evolutivo, o escritor britânico e ateu militante mais famoso do mundo, não podia ficar de fora. O Dawkins escreve sobre ciência com uma simplicidade e naturalidade espantosas. Você lê sobre ciências como se estivesse lendo um romance. Ele explica detalhadamente conceitos complexos e os esclarece de forma que qualquer leigo possa acompanhar sem muito esforço o seu raciocínio e chegar às mesmas conclusões que ele. E ele transmite uma empolgação genuína com os livros dele. Ler Dawkins faz você se maravilhar com a ciência e com o mundo natural como um todo. Eu já li vários livros dele, mas tem 2 que eu acho obrigatórios. O primeiro é O Gênio Egoísta, sensacional, onde ele apresenta a teoria polêmica de que a evolução não acontece principalmente por causa da competição entre espécies ou indivíduos, mas sim pela competição entre genes. E o segundo é A Grande História da Evolução, sem dúvida o meu livro preferido do Dawkins, onde ele faz um trajeto de trás para frente do homem moderno até seu mais remoto ancestral, encontrando no caminho peregrinos de outros ramos evolutivos. E por último, deixei aquele que considero o autor mais prolífico de todos os tempos, Isaac Asimov. Asimov é considerado um dos mestres da ficção científica, mas ele não se limitou a escrever sobre esse tema. Na verdade, difícil mesmo é descobrir alguma coisa sobre o qual ele não tenha escrito. Ele é considerado por muitos o escritor científico mais completo que já existiu, tendo escrito sobre todos os ramos da ciência. Ele, que publicou mais de 500 livros, tem obras em todas as categorias do sistema de classificação bibliográfica de Dewey, que é o mais utilizado no mundo inteiro para classificar livros. Com exceção de filosofia, ele escreveu sobre todas as áreas do conhecimento humano. Asimov era bioquímico e no gênero da não-ficção ele escreveu sobre química, biologia, física, astronomia, matemática, línguas, religiões, história, física quântica, fisiologia e mais um monte de coisas. Já no gênero da ficção, ele escreveu ficção científica, mistério, terror, humor, fantasia, romances policiais e por aí vai. Ele escreveu, por exemplo, o conto O Cair da Noite, que é considerado pela Associação dos Escritores de Ficção Científica da América como a melhor história já escrita. Ele recebeu inúmeras premiações, ainda em vida, e tem como fãs assumidos gente da envergadura de Carl Sagan. A importância de Asimov é inquestionável. Ele era um visionário. Previu a internet décadas antes do seu surgimento.
Suas histórias sobre os robôs e as 3 leis da robótica da sua autoria tornaram-se um alerta sobre o nosso futuro e quais devem ser nossas relações com as máquinas que ainda criaremos. Já deu para perceber que eu sou um grande admirador da obra dele, né? E realmente eu leio Isaac Asimov desde que eu era criança. E fico muito feliz em saber que eu vou morrer sem que haja falta de material inédito, pelo menos para mim, do que ele escreveu. Eu precisaria viver 2 vezes para conseguir ler tudo que ele produziu. Eu vou indicar aqui uma obra de não ficção do Asimov e outras 2 de ficção, ok? Primeira não ficção, e esse aqui, ó, Escolha a Catástrofe. Agora os 2 de ficção. O primeiro, Eu, Robô, onde ele introduz as 3 leis da robótica e nos mostra um possível futuro, onde robôs coexistem com a humanidade de uma forma que eu tenho certeza você nunca viu escrito por outro autor. Fantástico! E o primeiro livro dele que eu li quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E por último, eu recomendo aquela que é considerada sua obra-prima, a trilogia Fundação, que, olha só, vai virar série na HBO, se eu não me engano. Bom, é isso, galera. Esses são os meus ídolos nas áreas envolvidas na corrente. E eu gostaria também de falar dos meus ídolos na ciência no futuro. Se vocês acharem interessante, deixem seus comentários aqui para ver se é uma boa ideia que eu faça vídeos sobre isso. E eu preciso agora acorrentar outros vloggers para que eles façam vídeos comentando quem são os seus ídolos nessas áreas. Vamos lá. O primeiro deles, o Pedro, do excelente canal Ateu Informa. Pedro, não corre não, hein, cara. Eu quero saber quem são os seus ídolos. Também gostaria de ver um vídeo do Guilherme Tomichio, do Procrastinamento Produtivo. Eu sei lá, Guilherme, se você tá afim de fazer um vídeo desse. Mas quebra essa aí. Diz pra gente quem são seus ídolos nessas áreas. Também queria acorrentar o Márcio Américo, do canal Pastor Adélio. Márcio, eu queria saber quem são os seus ídolos, os seus, porque o do Adélio eu sei quem é o ídolo. E por último, eu vou acorrentar um cara que eu não sei mesmo se ele vai fazer o vídeo. Até porque ele não é exatamente um vlogger, mas tem um canal muito bom e muito útil. É um cara muito bacana, com quem eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes e que eu gostaria de saber quem são os seus ídolos. É você mesmo, Luke Anderson. Faz uma força aí, faz um vídeo lá contando quem são os seus ídolos. Se não quiser botar a cara lá, faz um só de áudio. Faz em inglês e legenda depois, não tem problema. Só faz. É isso aí, pessoal. Digam-me também quais são seus ídolos e se gostaram das minhas escolhas aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, deem um joinha. Um grande abraço.